prazer estar vindo falar com vocês um pouco da minha vida, né? Uma vida de muita dificuldade. Eu que sou o filho mais velho, sou o primeiro neto, o primeiro bisneto. E comecei, na verdade, a dar a verdadeira identidade à minha família, meus irmãos, como um grande exemplo, mas com muita dificuldade quando era criança, onde não tinha café da manhã, principalmente eu que era o mais velho, é que sofri isso um pouco mais na pele. Meus irmãos veio atrás e também sofreu, onde a gente não tinha café da manhã, a gente não tinha almoço, e minha mãe e meu pai com muita dificuldade para tentar nos dar algo de melhor. Minha mãe, para vocês terem noção, uma vez ficou 8 dias sem se alimentar, comendo, merendando. No dia que almoçou, ela teve que baixar o hospital, porque tudo que ela pegava, ela dava para os filhos. Então, cresci dessa forma, tive meus irmãos mordidos por rato, minha mãe foi mordida por rato, meu irmão que é jogador de futebol também, ex-jogador, Juninho, Luciano foi mordido, que é árbitro de futebol, minha mãe foi mordida no queixo. Esse era o grau de dificuldade que a gente tinha. Mas o mais importante disso, que foi realmente uma lição de vida, é que a gente não precisa se meter com nada de errado. A gente não precisa se envolver com coisa errada pela necessidade, pela falta de estudo, pela dificuldade que a gente tem. E a minha mãe, mas meu pai, com tudo isso, eles conseguiram me criar. E eu, ainda pequeno, já lutava para realmente ser incluído na sociedade. E com muita dificuldade eu fui trabalhar com 13 anos na Valdemar Falcão, numa construtora, para ajudar minha mãe também. Ganhava meio salário mínimo e pegava o salário que eu ganhava e dava para minha mãe. E a gente vê hoje a dificuldade das crianças, dos adolescentes, que eles acham que os pais têm que dar tudo. Eu me lembro muito bem o que eu fazia. Chegava com dinheiro, minha mãe que escolhia o dinheiro que tinha que me dar. E eu cresci desse jeito, ainda criança, já compartilhando de uma forma direta na criação dos meus irmãos. Minha mãe, quando saía para trabalhar, eu tinha que fazer mingau, eu tinha que fazer comida, eu que cuidava dos meus irmãos, tinha que dar banho e podendo dar minha contribuição na criação. E eu enxergo hoje e vejo que eu sou um grande exemplo para isso, né? Fui um grande exemplo para meus irmãos, sou um grande exemplo para minha família. Eu que, como primeiro bisneto, primeiro neto e primeiro filho, consegui realmente fazer diferença. E a dificuldade da cor, a dificuldade do meu tamanho, a dificuldade das necessidades de ter uma alimentação melhor, e a questão do estudo também. Eu me lembro que com 13 anos eu saía para ir trabalhar sem ter o que comer de manhã, sem ter almoço, e tinha que estudar à noite. Chegava esgotado, não tinha condições nenhuma de estudar. E isso acabou dificultando até a questão do estudo, mas hoje eu vejo da importância de eu ter passado por isso. Eu posso ser um grande exemplo para as crianças, para o desportista, para o futebol, de que hoje nós precisamos estudar. Eu com 55 anos tenho que agora estar estudando, onde muitos podem e têm condições de estudar e não querem estudar. Então a importância de eu ter passado isso, a importância também de eu estar podendo falar um testemunho vivo, que com 55 anos eu tenho que voltar para a escola. Você não perca tempo, vá para a escola quando você tem condição. E aí cresci e depois do trabalho, eu metido a compor música. E tinha ganhei um violão pequeno de presente. E esse violão, eu fui morar um tempo na casa do meu tio, pela dificuldade, e acabaram sentando no meu violão. Quebrou meu violão, eu esqueci o violão, e aí comecei com a questão do futebol. Comecei a me envolver, minha mãe não queria, naquela época jogar futebol era coisa de moleque. Todo mundo falava, não, isso aí é porque não quer estudar, é coisa de vagabundo, que não quer nada. E minha mãe realmente me cobrava para eu não estudar, ou para eu não jogar futebol. Então toda vez que eu saía para jogar bola, eu levava uns puxão de orelha. Mas sempre todo mundo falava assim, pô, ele pode ser um atleta, ele pode ser um profissional, pô.
Quem sabe ele não pode ajudar a mudar a condição da família. Mas minha mãe não queria e eu fui trabalhar nessa construtora e, por incrível que pareça, ele era diretor financeiro do Bahia, Urbano Durante Amador. E acabou, eu conversava com ele, gostava muito de mim e eu falava com ele que jogava futebol, ele ficava brincando e falou: "Você joga nada". E eu ficava assistindo o programa esportivo, ele gostava. Até a secretária não gostava porque eu sumia. Quando ela ia me procurar, eu estava na sala fechada lá com ele, ouvindo as coisas. E ela queria até me mandar embora. E ele sempre falava: "Seu Duran, não, eu tenho um negócio bom para esse menino. Eu tenho um negócio bom". E é engraçado assim, porque ele tinha uma Mercedes verde, rapaz, grandona. E às vezes a gente ia para o comércio e tinha que fazer algum pagamento. Ele falava: vá lá no fundo lá que eu vou ser seu motorista hoje". E ficava todo mundo me olhando na rua, os ônibus paravam, ficava olhando. É um negócio engraçado, né? Porque as pessoas acham que não pode acontecer, que não pode ser, mas pode sim. Quando você luta, você se prepara, você se dedica, você estuda. Quando você tem que fazer um esforço a mais, mesmo sem condições para ir para o colégio, toma emprestado, tira cópia, faz alguma. E é isso que a gente precisa fazer para chegar nessa condição de ter também, de poder ter. Por que não ter um carro como ele tinha? Por que não ter uma condição melhor? Tem sim, eu acho que a gente tem que se preparar, se capacitar. E eu sou um grande exemplo disso, e não tinha condições nenhuma de ser um atleta profissional. E quando eu conversava com o seu Duran, ele ficava falando para mim. Acabou, quando eu estava com 17 anos, ele saiu da empresa e eu saí também. E ele me deu uma carta para ir lá no Bahia. E eu tive no Fazendão, e a primeira pessoa que eu encontrei foi o seu Alemão. E o seu Alemão falou que lá não tinha negócio de carta de diretor, que eu tinha que me inscrever na sede. E eu fui na Carlos Gomes, na sede do Bahia, me inscrevi e fui fazer uma avaliação com 1.300 garotos. E o treinador era Sapatão, que foi profissional também, ídolo do clube. E eu estava desistindo porque eram muitas crianças fazendo, muitos adolescentes fazendo teste. E eu já estava tirando a chuteira assim, ele me chamou. Entrei 5 minutos, ele me escolheu entre os 1.300 garotos. E ele me tirou já falando assim pra mim: "Já conversei com o médico ali e ele tá te esperando porque você tá complicado, essa barriga sua aí, você precisa fazer um tratamento". E eu saí dali uma quinta-feira, na terça-feira eu já fui treinar no grupo, aí já fiz gol, já fui muito bem e começou a minha carreira de profissional. Aí mudou, reverteu o quadro de minha mãe, que minha mãe aí fazia de tudo para eu ser um atleta. Não tinha condições nenhuma física, raquítico, como passei muito fome. Agora eu tinha uma coisa boa. Minha mãe, com toda a dificuldade, eu consegui mamar de todos meus irmãos. Eu acho que isso aí fez uma grande diferença. Apesar que fazia grande diferença em minha mãe também, porque o leite é sangue. E me deu uma condição legal e eu comecei a treinar lá no Bahia. E engraçado que minha mãe não tinha dinheiro para eu pegar transporte. Eu ia arear panela, eu ia limpar sinteco, passar palha de aço, depois passar cera, que era um dinheiro que servia para eu pagar o transporte para ir treinar. Não tinha o que comer, eu fiz uma conta com tia Lourdes, que era uma barraquinha que tinha no Freitas Henrique, e toda vez que eu chegava, eu já encostava na barraca, comia as bananas e descascava a laranja, e aí ficava pendurado lá para a gente tentar resolver em outro momento. Então fui levando a vida assim, com muita dificuldade. As pessoas olhavam para mim, aí entra aquele lado da exclusão. Não, esse menino aí não tem jeito, pô. Vai botar um menino magro, um pequeno desse jeito para jogar. Não bota ele para jogar não, tá arriscado quebrarem ele. Não bota não, tal. Então eu tive que me dedicar muito. Encontrei uma pessoa que abraçou a minha causa, que foi o professor Jorge Lago. E ele cuidava da academia e começou realmente a me tratar. Primeiro ele me pendurava todo dia eu chegava, ele me pendurava numa madeira e ficava puxando meus troncos, minhas pernas,
E eu acabei crescendo com o alongamento que ele fazia, porque até uma certa idade a gente cresce com alongamento. Eu acabei crescendo, ficando mais alto da minha família, o mais alto de todos, de meu pai, de minha mãe, dos meus irmãos, porque ele fazia esse alongamento. Então é uma experiência que eu passei que você pode aproveitar também. E aí fiquei lá. A Bahia teve uma chácara no Jardim das Margaridas, e eu acabei indo morar lá. Foi eu e João Marcelo morar lá também, porque a gente tinha dificuldade de alimentação e também de transporte, porque era uma concentração das pessoas do interior e a gente era da capital. E acabei indo para lá, e nesse momento aí era engraçado, porque teve um preparador físico, que ele botou umas vacas dentro do fazendão. Então as vacas limpavam a área, tudo. E aí a gente tinha dificuldade, ele começou a ceder o leite. Então eu acordava de manhã cedo, principalmente eu e João Marcelo, a gente acordava cedo e ia pegar o leite lá no fazendão. Tinha que andar um pouco, ninguém queria ir. Como eu sempre acordei cedo, porque eu saía cedo para trabalhar, eu ia pegar. Descobri, rapaz, uma torneira no meio do caminho. E aí enchia o de leite, chegava no meio do caminho, tomava o leite que tinha da teta da vaca e misturava com água. Então quando fazia o café com leite, virava água. O café vira os caras. Essa vaca de Queiroz parece vaca aguada. Essa vaca de Queiroz parece vaca aguada. Mas não, era o leite que eu tomava. E eu acho, rapaz, tenho certeza que isso fez uma grande diferença, porque você não tinha uma boa alimentação e tomar o leite da teta da vaca ali tirado na hora, eu acho que foi isso que fez e me ajudou também a conquistar e dar uma condição melhor fisicamente. E fui treinando, fui preparado. Eu saía da chácara de madrugada para ir fazer academia no fazendão. Muitas vezes lá em Tinga, e hoje ainda o pessoal fica esperando o menino passar com a chuteira para roubar as coisas que ia treinar no fazendão. E eu me bati com ladrão, às vezes ia chovendo, fazer meu treinamento, meu trabalho, que eu já sabia que Jorge Lago passava. Isso começou a me dar uma condição muito bacana, e eu fazendo essa preparação à noite, e acabou que eu fiquei magro, mas muito forte, resistente, que às vezes os garotos, as pessoas acham que é ficar com muito volume. Não é volume, você tem que ser resistência, tem que ter resistência. E eu fiquei com essa resistência, caía, levantava, tinha força, mesmo no campo pesado, eu conseguia desenvolver. E quando chegou depois de toda essa luta, quando chegou com 20 anos, o Bahia me mandou embora. Então muitas das vezes a gente pensa assim, sempre botamos culpa em alguém. A gente nunca quer assumir os nossos erros, as nossas falhas, se deixou de buscar, se deixou de fazer o correto. E eu sempre fui contrário a isso. Mesmo jovem, eu sempre pensei que ninguém ia me atrapalhar, que ninguém ia travar, se não fosse ali ia dar certo em outro lugar, que ninguém ia conseguir me parar. E aí comecei a treinar, e um dia estava lá no fazendão, estava na chácara, tinha treino do profissional, estava dispensado já. E eu peguei e fui para o fazendão com o pensamento de treinar. E chegou lá, precisou de um lateral direito, que não era a minha posição, jogava sempre de meia. Precisou de um lateral e Jorge Lago estava lá, me chamou para treinar. Depois desse treino, o treinador era Paulinho de Almeida, ele falou, não, aí é meu novo Perival. E me levou para o time profissional. Um jogador que estava dispensado, que não fazia parte mais do clube, na base, acabou saindo direto para o profissional. E aí o pessoal falava que ia precisar de mim no Júnior. Quando eu não estava sendo usado, eu descia somente para jogar.
e acabei em 85 sendo campeão brasileiro. 85 o treinador já era... Não, o treinador era Paulinho de Almeida. 85, 86, quando eu voltei de São Paulo, da Taça São Paulo, o treinador já era Titio Fantoni. E aí eu consegui jogar, depois de 10 anos, não jogava um jogador no Bahia, e eu consegui derrubar essa escrita aí e joguei, fui campeão 86, 87, 88 de junho, campeão 88 brasileiro, campeão seleção brasileira e artilheiro do Bahia, o único jogador que jogou 29 partidas. O que é que eu quero dizer com isso? Não tinha condições nenhuma de ser um atleta, quanto mais conquistar isso que aconteceu na minha vida. Mas isso tem um preço, eu dei prioridade. Zé Carlos foi um jogador extraordinário, um homem de bem, um profissional exemplar, e que eu acho que o Bahia tem que agradecer ao Zé os serviços prestados, porque realmente ele foi um jogador extraordinário. Eu coloquei as coisas que eu queria na frente de tudo. E isso foi realmente o que aconteceu dessas conquistas na minha vida. E assim, o que eu quero dizer com isso? Que você pode também. Por que você não pode? Porque vai ficar achando que está sendo excluído. Quem tem que fazer o seu caminho é você. E você é que tem que pegar a minha experiência, pegar a experiência de outras pessoas para poder criar o seu caminho. O que acontece é que todo mundo quer se espelhar em alguém, mas não faz o seu próprio caminho. Não forma o seu caráter, não forma a pessoa que você é. E eu fiz isso. Eu andava sempre com duas sacolas, uma com fundo e a outra sem fundo. Sabe por quê? Uma com fundo e a outra sem fundo. Sabe por quê? Porque a que tinha fundo eram as coisas boas que me passavam, eram as coisas boas que eu via. E a que não tinha fundo eram as coisas ruins que vêm na nossa vida e que a gente tem que jogar fora, a gente tem que deixar passar. E foi com isso que eu fui formando Zé Carlos, aproveitando e pegando exemplo de grandes pessoas, de trabalho, de fibra, de determinação, e trazendo para mim e conseguir formar o que eu formei hoje na minha vida. E aí o que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso da importância de eu passar aqui nessa vida, passando essa experiência de vida. Eu não posso passar dessa vida levando para debaixo da terra. As pessoas precisam entender que elas também podem, que elas conseguem. E assim, eu trabalhei sempre na minha vida. Eu não posso, eu não consigo, não dá, não existia na minha vida. É sempre dar, eu posso, eu consigo, e eu fiz isso. E você também pode fazer isso. É esse o grande exemplo que eu tenho para dar para vocês, de um cara vencedor, de um cara que muda todas as coisas que possa. As pessoas estão dizendo não, eu estou dizendo sim. E você pode fazer isso também, e você vai conquistar também, você vai chegar. A vida, ela é um ensinamento. Com tudo isso eu continuo aprendendo, eu aprendo com as crianças, eu aprendo com todo mundo. E você também tem que fazer isso. E aí, com o passar do tempo, eu parei de jogar. Joguei no Internacional, fui campeão. Joguei no Atlético Mineiro 5 anos, joguei na Arábia, joguei na seleção. Joguei no América do Rio. Fui campeão 2 vezes no Atlético Mineiro também. E assim, com 30 anos eu resolvi comprar meu passe, que era um grande sonho meu. Não, vou comprar meu passe. Acabei comprando meu passe. Tinha vários clubes, inclusive Tafarel, Paulo Roberto, queria fazer investimento no meu passe, né, para ficar junto comigo. Eu acabei comprando, abrindo mão dos dinheiros que eu tinha para receber de luva, de premiação e o próprio salário, e acabei comprando meu passe. Em 95, é bom eu falar assim uma coisa muito importante, que foi realmente a melhor jogada que eu fiz, foi o maior contrato, foi tudo que eu fiz.
que era um vazio que existia no meu coração, e esse vazio foi preenchido quando eu aceitei, na verdade, Jesus. Primeiro que minha esposa, ela sempre foi evangélica, sempre falou para mim, e ela é ajudadora, é a pessoa que me dá o apoio, que me dá esse sustento para passar por todas as coisas. E aí nós começamos a escrever esses projetos, né? E eu fiquei em Salvador muito tempo só esperando, e o que aconteceu é que eu comecei um projeto social, né, montando um time, e começou a se transformar a vida, e eu passar essa ideia, essa visão do que aconteceu com minha vida. E as pessoas realmente foi mudando de vida, e eu entendi que através da minha vida, muitas vidas podem ser transformadas, podem ser mudadas. E eu comecei a sentir a emoção, a alegria da transformação, como foi minha vida, excluído, e acabei sendo incluído com aquilo que eu fiz.